Fala galera, tudo bem com vocês? Então, essa aula de hoje é destinada à galerinha aí do sétimo ano. Bom, eu tô com a apostila aqui, tô com algumas anotações, tenho dois gráficos para estar mostrando para vocês aqui também, espero que dê certo. Vamos falar um pouquinho sobre população, tá, gente? Tá no capítulo 3 da apostila. Vamos falar sobre crescimento demográfico, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Sobre esse processo. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre população. Lembrando, tá? Lembrando que estamos falando isso a nível Brasil, tá? Vamos estar falando somente sobre a população do Brasil. Pode ser que eu use algum parêntese comparando com algum país, mas a princípio nós vamos falar somente do Brasil. Então vamos lá. População, crescimento demográfico, né? Para analisar esse crescimento demográfico, é necessário, né, colher algumas informações sobre a população. Como colhe essas informações? Bom, tem um órgão, né, do governo federal que se chama IBGE, que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, esse órgão ele visa a estabelecer, né, para o Brasil o número de pessoas, população masculina e feminina, né, idade, sexo e por aí vai. Bom, então para a gente começar, a população de um país ela aumenta e diminui por dois processos. Primeiro, tá, é o emigrante e o imigrante, ou seja, quem sai do país e quem entra no país. Segundo, é o crescimento natural ou vegetativo, que é o nascimento e óbitos da população. Então, a partir desses dois pontos, a gente tem uma base da população, né? Se cresceu ou diminuiu, ou se tem o maior número de idosos, ou se tem o menor número de idosos, tem o maior número de crianças, ou se tem o menor número de crianças. Bom, para eu falar isso, o Brasil teve um pouquinho de cada. O Brasil, nos anos 40 e 50, começou a ter um grande aumento de número de nascimento de crianças. Porém, com a falta, né, de alguns controles básicos de saúde, existiam muitas mortes prematuras, né? Então, nascia-se muito, mas também morria-se muito. E a população idosa do país não era tão alta assim. Ou seja, o idoso ele não conseguia chegar a um limite, vamos dizer assim, um limite um pouquinho mais alto ali do que era o estabelecido, né? Então, por falta de vários requisitos que a gente vai estar falando um pouquinho ali na taxa de mortalidade, tá? Então, vamos lá então. Então, o Brasil, ele, se compararmos ao censo de 2000 e 2010, houve um crescimento do número de habitantes em 1,17%. Porém, esses dados vêm abaixando, né? Então, eu vou pegar aqui para vocês entenderem o período de crescimento, tá? Então, de 1980 a 1991, a taxa, tá, de crescimento era de 1,89. De 91 a 2000, essa taxa foi para 1,6. Já de 2000 a 2010, essa taxa foi para 1,17. Ou seja, foi caindo com o tempo, né? Ela foi diminuindo muito. Eu vou tentar passar depois, eu acho que ficou ao contrário, tá? Eu vou tentar colocar uma foto disso, vou ver como é que funciona, mas eu vou passar para vocês certinho. Então é isso. Essa taxa, conforme o tempo, durante esses 30 anos, de 1980, ela vinha baixando a taxa de crescimento. Por quê? Porque está nascendo menos crianças, né, no Brasil. Tá? Houve essa diminuição do número de nascimento, né, conforme foi passando o tempo, né? Tem vários fatores que envolvem isso. Primeiro, a gente pode estar falando que foi o aumento da mulher no mercado de trabalho, né? Onde a mulher começou a estar competindo
um serviço ali, um emprego, né, com o homem. Até então, se compararmos antes disso, né, a mulher era mais dona de casa, né, ela não costumava, não tinha muito essa questão da maioria das mulheres estarem trabalhando. Então, com esse aumento da mulher no mercado de trabalho, ela opta por não estar mais, né, tendo tempo, entre aspas, assim, espero que vocês me entendam, de estar cuidando do filho, de estar dedicando, né, todo o seu tempo com o filho. Então, ela acaba saindo tarde do serviço, tendo os afazeres em casa. Então, com tanto isso, ela acaba optando ou por ter um filho ou por não ter filho, né? Se compararmos com os nossos avós, por exemplo, meu avô teve nove irmãos, né? Que depois depois que ele casou, ele teve 4 filhos, né? E o meu pai, né, teve eu e minha irmã só. Então, a gente pode comparar pelas nossas famílias, né? Com o passar do tempo, isso foi diminuindo o número de nascimento, né? Então, diferentemente de há 30, 40 anos atrás, né? Então, houve essa diminuição do nascimento, números de filhos, né? Então, sendo assim, o país, ao longo dos últimos 30 anos, no caso, então, esses dados, né, da população está diminuindo. Então, a população do Brasil está diminuindo. Como assim, professor? Está diminuindo, mas é na questão de nascimento, está nascendo menos, e essas crianças que estão crescendo, virando adultos, e os adultos virando idosos. Então, ou seja, está tendo, né, uma ampliação ali, a população continua, não quer dizer que a população está diminuindo. Os que já estão ali na fase adulta, fase idosa, né, estão continuando, estão durando mais tempo também, né? E já, porém, o número de crianças, de bebês, estão diminuindo com o passar do tempo. Vamos lá. Taxa demográfica. Taxa demográfica. No Brasil, as taxas de mortalidade vêm diminuindo desde 1940. No Brasil, por exemplo, já estabilizaram o seu crescimento demográfico em baixas taxas. Países desenvolvidos, a transição demográfica, ela ocorreu durante o século XIX. Atualmente, eles possuem taxa de natalidade e mortalidade baixas, ou seja, nasce menos, porém também morre menos, e com um crescimento vegetativo pequeno. A taxa de mortalidade no Brasil. Bom, desde o fim do século XIX, os índices de mortalidade no Brasil vêm diminuindo, né? Exemplo, em 1890 era 30%. Em 1920, esse número caiu para 26%. Agora, em 1960, esse número caiu para 14,2%. E em 2010, 6,3%. De novo, tem a tabelinha aqui. Não sei se vai dar para ver legal. Mas se compararmos desde 1890, 1920, 1960 e 2010, essa taxa foi abaixando. Taxa de mortalidade. O que ocasiona que diminui o número de mortes? Bom, a procura por auxílio médico, uma prevenção médica também é fundamental, e uma origem de novos medicamentos, vacinas para prevenção, remédios, enfim, para controlar vários tipos de doença, e por aí vai. Então, isso houve uma diminuição da mortalidade, né? Quais os motivos da redução? Então, no caso, rede de esgoto também encanada, água encanada, vacinação em massa na população, cuidados preventivos de saúde. Então, isso tudo facilitou para a melhoria na diminuição de mortalidade no país. Em geral, a taxa de mortalidade caiu. No entanto, isso não expressa a realidade do país, tá? Pois há uma grande desigualdade, né? Se você pegar os dados somente do Nordeste, por exemplo, vai dar que o índice de mortalidade vai ser maior, vai dar que o índice de natalidade ainda seja maior. Mas se você for para o Sudeste e Sul, por exemplo, o índice de mortalidade é menor, o índice de natalidade também é menor. Então, isso, somando com os dados total do Brasil, vai dar que o Brasil está tendo um índice menor de mortalidade e um índice menor de natalidade, porque os que ainda continuam nascendo bastante estão concentrados mais em outras regiões.
Porém, Sudeste e Sul, por exemplo, a diminuição cai muito, né? Então, tem essa discrepância, tá? A gente está analisando o Brasil como um todo, porém o Brasil ele é muito desigual, né? Temos regiões aí como Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do país, cada um com suas diferenças, né? Um mais desenvolvidos, outros nem tanto, né? E esses aí que não são tantos desenvolvidos acabam ainda tendo esses problemas, como taxa de natalidade e mortalidade influencia muito no desenvolvimento do estado, da região em que vive, tá ok? Então, lembrando isso, tá? Bom, para terminar, vamos falar um pouco sobre a taxa de natalidade. Bom, as taxas de natalidade ela vem diminuindo no Brasil. Por quê? O declínio dos nascimentos e associação de dois fatores principais, como a queda dos índices de mortalidade, também influencia nisso, e também o processo de urbanização, que intensificou nos anos 50. Então, com o fato da pessoa sair da zona rural e ir para a urbana, também diminuiu o número de nascimentos, o número das famílias quererem ter mais filhos. Porque quando eu morava na roça, os filhos nasciam e acabavam ajudando, cooperando. Porém, morando nos grandes centros, isso foi diferente, porque o modelo de vida ali dos grandes centros, o alto custo também, né, que passaram a ter nos grandes centros, então isso dificultou um pouco da pessoa ter mais de um filho, dois, um mais, enfim. Então, podemos atribuir, né, a esse fator a diminuição da taxa de mortalidade infantil. Isso significa que um número maior de crianças passou a chegar à vida adulta. Bom, né? Isso passou a ajudar um pouco, né, nesse desenvolvimento aí para o Brasil. E a urbanização também provocou uma queda, tá, nos índices de nascimento. Então, passou a média de 6 filhos nos anos 70 para 2 em 2010. Esses são os dados do IBGE, tá? E vou estar colocando na descrição depois as atividades que é para serem feitas, tá, galera? Qualquer dúvida, comenta aí, tá? Que a gente vai estar respondendo e tentando solucionar essas dúvidas, tá ok? Beleza, gente? Até a próxima aula. Valeu!